Olá, queridos amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos reiniciando o estudo de O Livro dos Espíritos, que fazemos habitualmente todas as sextas-feiras, às 19h30, e já estamos há algum tempo no virtual. Começamos a estudar o Livro dos Espíritos já há algum tempo. E damos continuidade, vamos até o final estudando as conclusões, depois reiniciamos estudando desde a introdução até as conclusões. Estamos na pergunta 291, o tema de hoje é o seguinte: relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. É um tema que suscita muita curiosidade e que sabemos que alguns companheiros que estão se aproximando do espiritismo, são simpatizantes, têm dúvidas a respeito das metades eternas, não é? E aí os espíritos superiores vão nos esclarecer, e é isso também nós iremos falar. Bem, na questão 291, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? É muito significativa essa pergunta que Kardec faz, eu vou repetir, para que a gente possa pensar. Além da simpatia geral, que quando o espírito é bom, ele naturalmente tem simpatia por todos, ele não tem preferências, ele tem afinidades, mas preferências não. Daí que Kardec pergunta, além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Ou seja, os espíritos têm uma afeição particular a um mais do que a outro. Então vamos trazer alguns exemplos clássicos. Entre Emmanuel, o nosso querido Chico Xavier, Emmanuel trouxe essa missão que desempenhou com muita firmeza, serenidade, disciplina, e o nosso Chico deu conta de todo esse trabalho. O Chico, através dessa coordenação espiritual do Emmanuel, psicografou mais de 400 livros. Tirando os livros de Humberto de Campos, todos os livros foram supervisionados por Emmanuel. Vários espíritos, mas o coordenador dessa grande tarefa foi Emmanuel. O nosso querido Divaldo, vários espíritos psicografaram, ditaram para o nosso Divaldo e ele psicografou. Amélia Rodrigues, mas nós sabemos que o Divaldo tem uma relação muito próxima à mentora Joana de Ângeles. Ele mesmo se refere a ela, ele é responsável pelo trabalho do Divaldo no Centro Espírita Caminho da Redenção. E de todas as tarefas, ela está sempre ao lado do nosso querido companheiro, e também nossa Joana ditou aquela série psicológica que Divaldo vem publicando e que são livros extraordinários. Nosso Raul Teixeira e o Espírito Camilo, também o nosso querido Raul vem recebendo ao longo de toda a sua vida de dedicação ao Espiritismo, inúmeros livros ditados pelo querido Camilo. Bem, esses são espíritos que têm essa tarefa junto àquele médium, mas nós sabemos que nós temos espíritos afins e que temos sintonia.
E aí vamos ver o que os espíritos superiores nos dizem. Do mesmo modo que os homens, quer dizer, tem simpatia? Sim, do mesmo modo que os homens, não é? Nós temos simpatia por determinadas pessoas mais do que por outras. Por exemplo, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Sim, então nós vamos ver o quê? Os espíritos, à medida que vão progredindo, eles vão deixando de ter aquelas paixões que acontecem entre muitos de nós, a maioria ou quase todos nós, né, com raras exceções, aqui na Terra. Ciúmes, inveja, orgulho exacerbado muitas vezes, impaciência, irritabilidade. E esses sentimentos, essas paixões, interferem nas relações entre as pessoas. Então, nós temos algumas pessoas que nós temos mais sintonia, de acordo com as nossas afinidades, de acordo com as nossas aptidões, de acordo com aquilo que nós pensamos e agimos, mais do que a outra. Agora, os espíritos superiores, eles têm essa ligação, às vezes durante milênios, são espíritos que mantêm aquela ligação porque são muito afins. 292. Alimentam ódio entre si os espíritos? Vejam bem a resposta dos amigos espirituais. Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. E aí nós vemos, por exemplo, no trabalho das reuniões mediúnicas, aqueles nossos irmãos que se apresentam, que desencarnaram e que mantêm aquele ódio a alguns companheiros que permanecem aqui na carne. E aí eles querem tramar uma vingança. Muitas vezes essas situações já se vêm estendendo de várias vidas. E aí os papéis vão se invertendo. Aquele que causou a desgraça acaba sofrendo e depois assim. Então eles têm que cortar esse círculo vicioso e trabalhar essa mudança, porque ficam todos algemados a essa, porque a vingança como diz no Evangelho, é como um ferro quente que você quer jogar no outro, mas quando você segura, é você que se queima. Então, isso é um processo de prisão e não de libertação. Por isso, os espíritos impuros, como nos dizem os amigos espirituais, eles têm ódio, eles alimentam o ódio. À medida que eles vão entendendo, eles vão se modificando, não há mais ódio, porque o mecanismo da evolução nos mostra que temos uma responsabilidade perante Deus, perante a vida, de nos mantermos equilibrados para nosso benefício, para o benefício daqueles que nos cercam. Só assim o mundo será melhor. A gente não precisa e nem deve ficar esperando que o outro se modifique. A gente deve fazer a nossa parte e o outro terá seu tempo também. E nós vamos nos utilizar também bastante da oração, que é um instrumento maravilhoso para melhorar a sintonia do ambiente e para aliviar o nosso coração, muitas vezes angustiado por certas atitudes
que sofremos, só que quando fazemos sofrer, nem sempre temos essa lucidez. 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Olha a resposta dos espíritos. Conservarão ressentimento. Então, eles vão conservar ressentimento a vida inteira? Eles foram dois seres inimigos da Terra e vão carregar isso. E os espíritos superiores respondem: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. É fundamental entender o mecanismo evolutivo, fundamental, para que a gente mude o nosso campo vibratório, para que a gente mude realmente a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, que não vale a pena. A gente sabe que a nossa vida é como, de uma maneira bem simples, é como um bumerangue. Você joga o bumerangue voltará para você. Então, a gente recebe aquilo que a gente doa. Se nós recebemos a paz, nós vamos... Se a gente distribui a paz, nós vamos receber a paz. Não é verdade? Agora, se a gente vive em desarmonia, se a gente vive sempre causando estranheza, a gente vai vibrar nessa sintonia. Nós teremos os espíritos que se afinizam com esse sentimento junto conosco, porque eles serão atraídos, porque nós temos essa emissão de onda vibratória que vai se estender e alcançar aqueles que têm afinidade. Essa é a questão. Bem, os espíritos, Kardec explica que, como entre dois colegiais que, chegando à idade da ponderação, reconhece que aquilo dali é pueril, né? E deixam de se malquerer. Quer dizer, é uma atitude infantil. Demonstra ainda a falta de maturidade psicológica, de amadurecimento psicológico, não é? Então, são atitudes de criança. E à medida que o espírito passa para uma fase de um melhor entendimento disso, ele abandona isso. Joana de Ângeles explica isso muito bem em vários livros, outros espíritos também, espíritos superiores. E a gente lembrou do livro chamado Ser Consciente. No livro Ser Consciente, Joana vai explicando como cada um está, vamos dizer assim, num estágio, e a gente também tem que entender a forma como o outro, que ainda não aprendeu aquilo que nós aprendemos, como ele se porta diante dessas questões, tá? Bem, os espíritos dizem, o Kardec pergunta assim: que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Fizemos mal a alguém, todos vamos morrer, o corpo vai morrer, mas somos espíritos imortais. Qual o sentimento que anima esse outro a quem fizemos mal? A resposta é importante. Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Ou seja, Deus permite que isso aconteça para o nosso aprendizado. Nós sabemos que é dessa forma que a gente precisa entender que é um aprendizado. Então, fazer o mal
quando a gente, por exemplo, a gente não sabia, a gente agiu daquela forma. Se nós demonstramos arrependimento, os espíritos bons, conforme diz, se eles são bons, eles vos perdoam. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal. Aqueles que não entenderam, eles vão continuar no mundo espiritual pensando assim, vibrando assim, e muitas vezes, numa próxima existência, nós podemos até nascer na mesma família, sermos pessoas muito próximas, mas o objetivo é repararmos aquela situação e praticarmos o bem e nos integrarmos numa outra forma de agir, não é? Agora vamos a essa questão tão importante, 298. As almas que devam unir-se, então, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Ou seja, cada um de nós, as pessoas dizem assim, aquela é minha alma gêmea, ela é minha metade, e acha que vai carregar isso a vida inteira. Nós sabemos até de casos de espíritos que, julgando isso, acabam obsidiando aquele companheiro que ele achou, que ele acha que ele é dono. Então, isso não pode ser amor, porque o amor liberta, não é? Então, existem essas metades. Eu preciso, vamos dizer assim, buscar essa metade, porque essa metade vai me completar. É assim que funciona a lei da evolução? Os espíritos superiores respondem que não. Não há união particular e fatal de duas almas. Não há. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Imagina se ao longo das encarnações a gente foi casando, por exemplo, em várias encarnações. E aí, quando a gente desencarna, nós vamos ter alma gêmea com quem? Não, isso não tem nenhum sentido, não é? É uma fantasia, é uma ilusão, é uma forma ainda romântica, mas infantil, de nós entendermos a lei de evolução. Então, os espíritos superiores que nos dizem que não é dessa forma que funciona. 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Olha a resposta dos amigos espirituais, é para não ficar nenhuma dúvida. A expressão é inexata, ou seja, dizem eles, se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Então, se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, essa é a questão 300, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? 300. Resposta. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Imagina, um espírito gosta de estudar, faz coisas ótimas, não sei o quê, e o outro não fez essa opção. Um dia eles já foram muito unidos, mas um toma um caminho, o outro toma outro.
Quer dizer, aquela simpatia que um nutria pelo outro deixa de existir, porque começa a haver uma separação pelos objetivos que o espírito busca. E isso é muito fácil. Na escola, por exemplo, a gente acaba buscando os amigos que têm afinidade com a gente. Se a gente gosta de estudar, a gente vai fazer amizade com um colega de escola que não gosta de estudar, que só gosta de fazer bagunça, perturbar a aula. Não. Por quê? Porque nós não temos afinidade, nossos objetivos são diferentes. Então, os espíritos dizem, nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Não é verdade? Então, isso daí, até nesse sentido, não tem lógica, não tem coerência, porque você deixa de ter as mesmas aspirações. E aí existe uma separação natural. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. E a gente sabe que nós guardamos a nossa individualidade. Nenhum espírito volta depois que desencarna o todo. Não teria lógica. Isso daí, vamos dizer assim, alguns... há essa teoria, mas a doutrina espírita nos explica que não procede, não tem lógica. Bem, 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Vamos repetir e explicar a longa pergunta que Kardec fez, muito importante. Ele pergunta, essa identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Aí os espíritos fazem um apanhado disso e respondem sintetizando, na igualdade dos graus de elevação. Ou seja, simpatia entre sentimento, simpatia perfeita nos pensamentos, mas principalmente, aí ele pergunta, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos. Ele pergunta na igualdade dos graus de elevação. A gente lembra, por exemplo, o livro Renúncia, onde Alcione fez toda aquela trajetória e pediu muito para ajudar Pólux. Mas Pólux, mais uma vez, pisou na bola. Desculpem a expressão. Mas Alcione já estava longe. Como a mãe, por exemplo, de André Luiz. A mãe de André Luiz aceitou reencarnar sendo mãe daquelas irmãs que tinham uma relação com o marido dela. Quer dizer, é uma elevação, é um grau de elevação maior. É uma forma de pensar e de agir sem essas paixões transitórias da Terra, não é? Bem, vamos lá. 303. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são, mas atualmente não são simpáticos. No futuro poderão ser? Olha só, dizem os espíritos, todos os serão. Quer dizer, todos serão, porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entrando naquele patamar melhor, não é? Onde as nossas aspirações
deixam de ser tão individualistas, a gente começa a pensar no conjunto, a gente começa a ter uma noção diferente da vida. Dizem, complementam os espíritos superiores, um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se à em que se acha tal outro espírito, e ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Aí Kardec faz uma pergunta muito interessante. Veja bem, podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Pode deixar, são dois espíritos simpáticos. Podem deixar de ser? Olha a resposta dos amigos espirituais. Certamente, se um deles for preguiçoso, é aquilo. Um evoluiu, estudou, trabalhou, fez o bem, evoluiu. O outro está com preguiça. Quer curtir a vida sem a responsabilidade. Curtir a vida todos nós podemos, mas com a responsabilidade, lembrando que somos espíritos imortais. O que vai acontecer? Um segue o que aconteceu com Alcione e o outro fica. O que aconteceu também com o senador Públio Lentulus, um amor imenso por Lívia e recíproco também, e ela já estava lá na frente, porque aquele senador tão orgulhoso que não quis seguir Jesus sofreu muito, mas depois ele seguiu Jesus e nunca mais mudou a sua forma de proceder. É muito lindo, né? Vamos ler há 2000 anos e as obras seguintes para nós entendermos melhor. Então, para encerrar, nosso Kardec faz a seguinte observação. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Quer dizer, isso não existe. É uma analogia, uma linguagem figurada, uma forma de falar, mas não pode ser assim. Porque cada um tem o livre-arbítrio de seguir e fazer aquilo que bem entende. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Então, a gente vai encerrando por aqui, lembrando, no final desse comentário, Kardec coloca: não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na espiritualidade, na eternidade, depois de haver estado separados por mais ou menos, separados por tempo mais ou menos longo. Então, queridos amigos, que Jesus continue nos amparando, que possamos continuar estudando o Livro dos Espíritos, que é altamente enriquecedor, e que a cada momento que estudamos, vamos fortalecendo os conhecimentos que os espíritos superiores nos trazem e vamos, então, podendo, quando alguém nos perguntar, esclarecer com mais assertividade. Que Jesus nos ampare e que todos tenhamos paz e luz em seus lares e em seus corações. Muita paz, muito obrigada.